Eu novamente, eu fiquei um pouco nervosa de apresentar em português, eu não sou muito acostumada a apresentar nessa língua, mas, bom, vamos lá. Boa tarde, eu agradeço a Cris pelo convite para estar aqui com vocês hoje e ter a oportunidade de apresentar minha pesquisa. Então, eu sou pós-doutoranda na Urban Systems Lab da New School na Nova York. E eu me mudei para cá esse ano, em janeiro, depois do meu doutorado que eu fiz na Inglaterra, na University College London, como a Cris já mencionou. E encontrei a Cris em 2018 através do orientador dela, o Rodolfo Scarati Martins, quando eu estava tentando criar uma parceria entre as nossas universidades. E daí deu certo essa parceria, eu voltei em 2019 para fazer o meu trabalho de campo em São Paulo. E a Cris virou grande amiga, eu vi o trabalho dela para tentar criar uma comunidade de pesquisadores aqui, acabou levando o nascimento desse grupo aqui do GIPS-SBN. Então, eu estou muito feliz de ver o que ela construiu com o Lucas e o resto da equipe. Fiquei muito feliz de estar convidada para estar com vocês hoje. Então, eu estava baseada durante o meu doutorado no departamento de engenharia da UCL, mas meu background é um pouco diferente. Eu fiz a minha graduação em geografia ambiental, que era mais focada em ciências, incluindo ciências para a gestão da água. Mas depois eu continuei com o assunto de gestão da água, mas do lado mais sociopolítico. Eu fiz um mestrado em urbanismo sobre desafios sociais e ambientais, também a relação entre eles, e no contexto sempre da cidade informal, no chamado Sul Global. E depois trabalhei para uma ONG que fazia advocacy e muitas outras coisas também, mas com serviços de água e saneamento nas comunidades urbanas de diferentes países da África, da Ásia e do Oriente Médio. E na época eu trabalhei também como consultoria para diferentes órgãos das Nações Unidas, mas o que eu queria realmente era voltar para a academia para nutrir o meu cérebro. Eu queria aprofundar problemáticas sociopolíticas e particularmente para continuar o meu trabalho de mestrado, que era sobre as políticas de infraestrutura verde para gestão das águas urbanas. Bom, gente, se algo não estiver claro, por favor, me avisa. Vou passar para cá. Tá bom. Eu queria aproveitar para falar sobre a Natura. Então, eu estou baseada aqui no Urban Systems Lab, mas eu trabalho com colegas com uma rede global, que na verdade é uma rede de redes que se chama Natura. E nessa rede tem acadêmicos, tem profissionais que todos trabalham com soluções da natureza no contexto urbano. E a gente está querendo abrir a rede para mais pessoas, do Brasil, inclusive, e um dos meus papéis com a Natura é de lidar o grupo a gente chama de Early Career Network, que são membros em início de carreira. Então, início de carreira pode ser percebido como uma palavra um pouco errônea. A Natura define a palavra de Early Career de maneira bem ampla. São membros que podem ser alunos de mestrado, mas também podem ser pós-doutorandos, como eu, e também temos professores adjuntos e tal. Então, temos pessoas que também não são acadêmicos, e um profissional em início de carreira significa que se formou nos últimos 5 anos, mas, enfim, a gente acolhe pessoas de braços abertos. E com esse grupo também queria falar, nos próximos meses, queremos fazer muitas coisas, incluindo publicações, podcasts, treinamentos, e o objetivo principal é de manter um espaço para as pessoas interagirem, né? Enfim, se vocês querem fazer parte da rede do Early Career Network, podem me enviar um e-mail. E convido vocês a visitar o site também, tem muitas coisas acontecendo lá.
Bom, o meu doutorado teve como foco a cidade de São Paulo e eu trabalhei sobre as políticas urbanas de infraestrutura verde no contexto da cidade informal. Tem muitas pessoas que me perguntam por que São Paulo, por que o Brasil? E tem várias razões. Tem razões que são acadêmicas, eu achava que São Paulo fazia muito sentido, porque é uma cidade com políticas complexas, muito interessantes. A questão de infraestrutura verde lá é muito complexa na cidade informal, mas também na cidade formal. Eu queria explorar tudo isso. E também tem outras razões. Eu sempre fui atraída pelo Brasil desde a minha infância. Eu sabia que eu queria trabalhar com questões ecológicas e para mim o Brasil fazia muito sentido. Eu pensava que, não sei, na minha cabeça era o país da Amazônia, mas também com uma relação um pouco especial das pessoas com a natureza e tudo isso sempre me ficou muito... Sempre fiquei animada de trabalhar no Brasil e um dia realmente eu quero morar lá de maneira mais permanente. Enfim, acho que todos vocês aqui já ouviram falar dos conceitos de infraestrutura verde, de serviços ecossistêmicos e claramente de soluções da natureza, né? Mas aqui eu enquadro o urbanismo baseado na natureza como abordagem de desenvolvimento e planejamento que engloba todos esses conceitos no contexto das cidades. E nesta apresentação, eu vou discutir de uma perspectiva crítica sobre urbanismo baseado na natureza e, mais particularmente, a infraestrutura verde no contexto das margens. As margens, tanto no sentido das margens do rio, quanto no sentido das periferias, ou seja, das comunidades que moram nas favelas. Bom, como vocês sabem, os termos relacionados a urban greening, o que eu chamo aqui de urbanismo baseado na natureza, viraram muito populares no mundo nos últimos 20 anos. E quero reforçar aqui que não estou dizendo que considero esses conceitos como novos. A retórica da inovação aqui pode ser considerada como problemática, na verdade. Mas eu acho real esse impulso que reflete um movimento promissor de urban greening. Eu não achei uma tradução portuguesa de urban greening, então continuo falando urban greening. E sobre soluções baseadas na natureza, mas particularmente o novo relatório do IPCC, ele trata muito sobre soluções da natureza, tem o Fórum Econômico Mundial, não sei se vocês viram, que divulgou um relatório sobre as soluções da natureza no início deste ano, tem a Convenção das Nações Unidas sobre a diversidade biológica, que está desenvolvendo um projeto que também integra SBNs, e 2 semanas atrás, a Casa Branca, aqui nos Estados Unidos, ela lançou uma ordem executiva para SBNs aplicadas a florestas, que isso já mostrou um passo bem importante. Bom, soluções da natureza tem muita relevância nas cidades, por vários motivos. A primeira razão é que as cidades concentram grande parte da população mundial. No momento, tem 4,2 bilhões de pessoas que moram nas cidades, e até 2050, 2/3 da população viveram em cidades. Então, desse ponto de vista, cidades são vulneráveis por causa dessa concentração de pessoas. E um outro ponto importante é que a tendência de desenvolvimento urbano é que as cidades perdem cobertura vegetal à medida que crescem, que fazem espaço para o ambiente construído, para a construção de edifícios e tal, que levam à impermeabilização do solo. E daí as cidades perdem as suas barreiras naturais, que mitigam os impactos climáticos. Então, as soluções da natureza nas cidades são importantes para preservar ou expandir as áreas verdes e, assim, proteger as populações urbanas. Todos vocês aqui sabem disso. E este argumento está bem estabelecido também entre os cientistas, o IPCC, que eu já mencionei, fala ecossistemas
que funcionam bem podem desempenhar um papel significativo na proteção de cidades, assentamentos e infraestrutura contra riscos climáticos em várias escalas e tem evidências robustas e a gente fala de high agreement, alta concordância. Mas o que é interessante para mim sobre esse SBN é que elas fornecem abordagens holísticas, né, para lidar com vários tipos de problemas. Elas não são, teoricamente, apenas sobre a proteção da natureza para as pessoas, mas também para preservar a natureza em si. Né? Aqui falou de natureza definida como o mundo não humano, né, da fauna e da flora. E as soluções da natureza, elas funcionam sob, para mim, os princípios de conectividade, multifuncionalidade em diferentes escalas socioespaciais, que para mim é bem importante e a gente vai voltar depois nesse ponto. E tudo isso com custos mínimos e mais baixos do que a infraestrutura cinza. Então, os proponentes das SBNs argumentam que isso pode criar um ganha-ganha. Eu gosto muito dessa palavra em português. A gente chama em inglês de win-wins, ou triple wins, né? Que significa que podemos alcançar objetivos sociais, ambientais, econômicos de uma vez só. Mas, então, nessa apresentação, eu quero, como dizer, eu criticar um pouco essa coisa. Mas antes disso, eu queria explicar que eu tenho como foco a infraestrutura verde para restauração de rios. E aqui estou falando de restauração no sentido de revitalização, que para mim é sobre a integração de funções sociais e ecológicas, é diferente da recuperação, que geralmente é mais para remover poluição e atingir uma meta bem definida em termos de qualidade da água. E também é diferente de renaturalização, né, que é sobre priorizar todas as funções biológicas de um rio. E em São Paulo, o conceito de infraestrutura verde foi usado amplamente no contexto de gestão de rios. Especialistas urbanos argumentam que a aplicação do conceito poderia não apenas ajudar os rios urbanos, para integrar eles de maneira melhor na cidade, de ponto de vista ecológico, mas também para oferecer uma oportunidade para uma mudança de paradigma, que poderia dar novos significados aos rios urbanos para cidadãos urbanos. E isso se alinha com o objetivo de alterar a percepção dos rios como multiplicadores de risco de inundação e como ameaças sanitárias a serem eliminadas da paisagem urbana. Então, é importante falar um pouco sobre a institucionalização desse conceito em São Paulo. E tenho alguns pontos. O primeiro é que os parques lineares foram mais institucionalizados do que o conceito de infraestrutura verde. A gente sabe que o plano diretor estratégico de São Paulo, em 2012, tinha muitos planos para parques lineares, né? E o conceito de infraestrutura verde foi mais usado especificamente do que eu achei na minha pesquisa pelos acadêmicos. Foi usado para ajudar a análise de intervenções de recuperação de rios. Não significa que os projetos foram desenhados com um uso explícito de conceito em mente, mas foi ajudando para análise, né? E quando foi institucionalizado, infraestrutura verde foi usado como um termo umbrella, né? Que inclui parques lineares, e como é escrito na definição aqui, e de mesma maneira o SBN, Soluções da Natureza, vai provavelmente ser usada de mesma maneira para incluir a infraestrutura verde. E, bom, o terceiro ponto é que a infraestrutura verde não está necessariamente nos instrumentos legais, mas é usado como um conceito pela prefeitura que define a infraestrutura verde e azul como ao conjunto de sistemas naturais das cidades, relacionada às áreas verdes e às águas urbanas, integrando funções ambientais, hidráulicas,
paisagísticas e sociais, etc, etc. E, no final, vocês estão vendo que um exemplo são os parques lineares. Estou falando isso agora e vocês vão ver porque faz sentido depois. E também isso significa que é importante para entender como o conceito foi adotado e encontrado pelas instituições urbanas, e porque isso tem consequências na maneira que ele é aplicado na prática, né? E, para mim, a ideia não é de discutir se a definição é correta ou não. Instituições urbanas em todo o mundo têm feito isso de maneira diferente. Mas, para mim, o que é interessante aqui é de entender como foi feito, por quem e como isso afeta a prática da infraestrutura verde. Então, aí eu me junto ao grupo de pesquisadores que argumentam que precisamos ter cuidado com os conceitos que reivindicam inovação, soluções, ganha-ganha, de forma não problemática. Há necessidade de cuidado com a forma como os conceitos são definidos e aplicados na prática. Quem pode negociar quais são as funções que a gente quer de um projeto de infraestrutura verde, quem tem poder de fazer essa negociação. Então, o que significa alcançar co-benefícios na prática? Será que atender a necessidade de estudos no desenvolvimento urbano é possível? Acho que é importante problematizar esses conceitos também, considerando a forma que eles nasceram no norte global, que levanta a questão da relevância em contextos diferentes, socioeconômicos e políticos, incluindo no chamado sul global. Então, na minha pesquisa, teve como objetivo de problematizar o urbanismo baseado na natureza, para complexificar o que significa na prática e argumentar que não pode conduzir inerentemente a resultados ecologicamente sustentáveis e justos, socialmente justos, porque o mundo é complexo. Essas soluções não são soluções mágicas, elas ocorrem em arranjos complexos de dinâmicas sociopolíticas. Então, essa a questão principal é até que ponto infraestruturas verdes podem ajudar a atingir a justiça ambiental quando aplicada nas periferias. Se a infraestrutura verde, como diz a teoria, cria co-benefícios para as pessoas na natureza, como se materializa em um lugar, como vocês veem na foto, que não é São Paulo. Então, na minha tese, eu perguntei tudo isso e eu queria só falar também que um foco no conceito da infraestrutura verde, para mim, e não SBN, era interessante por causa da noção de infraestrutura, que mostra as tensões que emergem da presença ou ausência de infraestrutura para dar espaço à natureza. Muito rapidamente, porque eu não... Na verdade, eu não sei quem está na chamada, no sentido de background, não sei se tem pessoas que têm familiaridade com conceitos políticos e ambientais, mas as teorias da justiça ambiental, elas ajudam a construir um referencial teórico. Aqui eu estou usando o trabalho de David Schlossberg, que explora 3 elementos da justiça ambiental. O primeiro elemento da distribuição é sobre a distribuição de bens e males. A gente fala de goods and bads, que resultam de intervenções ambientais. E esse aspecto da teoria é explorar quem são os destinatários da justiça, o que há para ser distribuído e como os encargos e benefícios devem ser distribuídos. O segundo, sobre reconhecimento, é sobre identificar as causas de má distribuição, e isso geralmente mostra que a falta de reconhecimento demonstrada pela desvalorização de individuais, ou grupo de individuais, pode infligir danos aos oprimidos. E a última
a participação, ela explora as questões de inclusão, exclusão nos processos de tomada de decisão, por exemplo, durante oficinas organizadas pelos órgãos governamentais com a população. Então, eu integrei esses três elementos em uma análise de ecologia política para estudar relações de poder e o que isso significa em termos na prática da implantação de infraestrutura verde. Então, novamente, eu vou só dar uma definição muito rápida de ecologia política, porque eu não sei o quanto pessoas aqui conhecem, mas ecologia política, basicamente, é o campo de estudos que analisa os debates ambientais por meio de teorias políticas sobre conflitos por recursos. E a ecologia política é bem interessante, porque ela explora as interações entre atores estatais e não estatais, né? E considerando os lugares em que vivem, examina as políticas de competição, distribuição de benefícios, etc. Então, tem uma ligação muito forte com as teorias de justiça ambiental. E é isso. Bom, isso foi a teoria. Em termos de metodologia, como eu já falei, eu estava lá em São Paulo em 2019, por 6 meses só, e eu trabalhei com uma equipe sensacional de pesquisadores, e a gente fez muitas coisas em 6 meses, caminhadas de observação, questionários, em 2 lugares, Água Podre e Sapé. Fizemos 128 questionários, grupos focais, 2 em cada lugar, e eu fiz também muitas entrevistas com, a gente chama de informantes chaves, que eu continuei durante a pandemia, na verdade, online. Mas hoje eu vou só me focar na favela do Sapé. Esse lugar, a Favela do Sapé, está localizada na zona oeste de São Paulo. Imagino que tem muitas pessoas de São Paulo aqui na chamada. E aqui tem essas fotos mostram como era a situação antes da implantação do projeto do Parque Linear. E como vocês podem ver, tem um ambiente muito denso, com um rio muito poluído, com resíduos sólidos, com esgoto, o córrego do Sapé, ele inundava o lugar regularmente, causando muitos danos, incluindo perdas de vidas. E teve pessoas que construíram casas bem acima de suas margens, e até teve uma casa construída acima do córrego, eu não mostrei a foto aqui, mas bom. E uma infraestrutura verde lá fazia sentido para várias razões, né? Para ajudar a resolver questões como enchentes, mas também para trazer outros benefícios. Por exemplo, para criar conexões de mobilidade. O Parque Linear ele foi criado como um corredor de mobilidade para as pessoas caminharem ou pedalarem ao longo do rio. E tudo isso, a ideia era de ajudar a valorizar o bairro do ponto de vista socioeconômico. Mas claramente tem complicações na prática e tanta densidade também reflete conflitos de terra, ou seja, há pouco espaço para implementar um projeto assim, sem levantar conflitos, né? E intervenções, infraestruturas levantam questões muito complexas em torno da noção de informalidade. Geralmente, qualquer forma de intervenção governamental em uma comunidade, não só em São Paulo, em outros países também, tem implicações políticas, porque uma intervenção de governo pode estar politicamente associada à legitimação da ocupação de pessoas em terras que são disputadas. E sabemos também que urban greening, tem muita pesquisa sobre isso, pode trazer consequências em relação à gentrificação ecológica, mas também a expulsão de famílias. E isso é muito importante, considerando que o conceito de infraestrutura verde pretende proporcionar benefícios sociais, pois em um contexto como o Sapé, onde as casas são construídas nas margens do rio, a restauração do rio significa a renovação dessas casas.
E, portanto, há muitas perguntas que surgem se você deseja implantar, se vocês desejam implantar um projeto assim, em um contexto assim. Bom, agora, o que aconteceu com essa restauração? Como eu já falei, o governo construiu um parque linear, uma parte se chama parque linear, pelo menos uma parte só. Precisamos reconhecer que houve abordagens interessantes adotadas pelo governo, a prefeitura. O governo fez esforço para adotar uma abordagem que eu considero que foi muito holística. O primeiro objetivo era de restaurar a saúde ecológica do rio, mas sabia muito bem que isso implicava enfrentar questões de poluição dos resíduos sólidos, que vocês viram nas imagens, e do esgoto. Mas para resolver essa questão de poluição, o governo ele precisava conectar ou criar a rede de esgoto, mas isso claramente teve implicações no sentido da legislação, porque isso pode ser feito só em um contexto regularizado, ou seja, não com casas informais. E, bom, não é o caso em São Paulo, tipo, bem no caso do que em outros países, mas normalmente a abordagem típica é de despejar as pessoas. Lá, o município decidiu de destruir as casas construídas ao longo das margens, ou pelo menos aquelas que foram identificadas como em zonas de risco, mas, paralelamente, construíram novos edifícios para realocar as famílias despejadas na comunidade. E isso foi muito importante, porque mostrou uma abordagem do projeto inteiro muito completa. Temos as pessoas poderiam ter novas casas dentro da comunidade, as margens do rio poderiam ser restauradas, e o que significa que a sua cobertura vegetal poderia ser recuperada e ajudar a lidar com riscos de inundações. E não havia mais esgoto, e que significa que a qualidade de água poderia melhorar. Bom, e, portanto, houve um esforço real também por meio de uma colaboração intersectorial, e para que isso acontecesse de uma maneira que realmente pudesse beneficiar a população local, mas pelo menos isso era o plano. E, não, vou voltar aqui. O que aconteceu é que as casas foram removidas ao longo das margens, foram construídas, foi construída uma infraestrutura verde para restaurar as margens do rio, embora com vegetação limitada, e novos edifícios foram construídos para acomodar a população. Mas os aspectos bem sucedidos do projeto tem sido muitas limitações. Os problemas de poluição recomeçaram alguns meses, alguns anos depois da restauração do rio, e o governo e parte da população culpa os novos invasores que construíram casas com conexões ilegais de saneamento. E o despejo de resíduos sólidos continuou, e isso levanta questões sobre a forma como a gestão de lixo e manutenção de um parque linear como este deve ser. Quem é responsável para a manutenção de um parque assim? Será que a população? Sempre tem um pouco de incerteza. É sempre um pouco informal a maneira que a manutenção deve ser feita. Bom, o projeto habitacional, muito importante, isso nunca foi concluído. E o que significa é que tem muitas famílias que estão esperando até hoje serem realocadas. Tem indenização, mas muitas reclamam que não é suficiente. Queria falar, pelo menos, um pouco sobre o que os moradores falam de tudo isso. Quando a gente perguntou para a comunidade o que eles achavam sobre o projeto, a maioria dizia que no início foi ótimo, o rio ficou saudável, o espaço reformado era esteticamente agradável, o projeto habitacional era promissor,
mas quando surgiram várias questões de poluição, de novas casas informais, os conflitos que surgiram a partir delas, as pessoas perceberam que o projeto poderia ser construído de outra forma, ou poderia ser feito, desenvolvido, planejado, designed de outra forma, incluindo a possibilidade de aterrar o rio. Que para vocês no Brasil é uma coisa que eu sei é comum, mas eu não vou mentir, para mim era uma coisa muito interessante, muito importante. Então, da metade da população que eu entrevistei, 54%, disse que o Rio precisa de uma reabilitação apenas alguns anos após a finalização do Parque Linear, que custou muito dinheiro, alguns milhões, é difícil saber quanto exatamente, mas possivelmente foi 34 milhões. E entre dessa metade, tem 59% que falaram que queriam enterrar o Rio. E isso bom, esse 59% significa que é 32% do total, é um terceiro. Bom, eu gostaria de explicar um pouco como que isso poderia ser interpretado. O que significa que as pessoas querem enterrar o rio? Tem várias maneiras que a gente pode interpretar. Primeiro, que acho que tem claramente o fato que moradores não têm muito confiança no governo, né? Governo no sentido amplo do termo. Às vezes, pessoas com quem a gente falou não faz a diferença entre quem e quem na prefeitura, no governo local, etc. E essa confiança é porque falta de confiança é porque o projeto não foi terminado e que tem essa questão de manutenção também. E não tem confiança também intercomunitária. Na verdade, tem muitos conflitos, incluindo por causa da questão de lixo e de quem participa na manutenção ou quem polui dentro da comunidade. Devido aos riscos que as pessoas veem nesse tipo de intervenção, então, a gente fala em inglês de ecosystem services, de serviços dos ecossistemas, né? Tem muitas pessoas também que não gostavam muito do projeto porque elas sabiam que teve alguns problemas por causa da manutenção também, porque teve mais ratos, mais pernilongos, a vegetação que ninguém estava cortando, estava trabalhando e o lixo estava lá se acumulando. É uma outra coisa importante que mostra problemas com infraestrutura verde. Também a gente precisa se lembrar que tem pessoas que têm traumas por causa das inundações. E também uma razão pela qual elas queriam acabar com o rio, só se afastar dele, por isso que elas queriam fechar o rio. E tem duas outras coisas, que, bom, tem uma situação sociocultural também, que eu acho que a infraestrutura verde, essa questão de enterrar os rios, como foi feito em São Paulo por muitos anos, influi também essas respostas de por que elas queriam enterrar o rio, porque talvez um símbolo de progresso, modernidade, que é um discurso que o governo usou, né, por muitos anos. E, finalmente, acho que a gente pode falar sobre a falta de experiência com alternativas. Bom, quando a gente fez grupos focais, a gente mostrou fotos de infraestrutura verde e as pessoas falaram, sim, a gente, então, seria legal. A gente não pensa muito, mas o que vai acontecer com isso? E, na verdade, tem essa frase aqui, uma infraestrutura verde seria ótima, mas se houvesse manutenção adequada, então a gente voltou para esse ponto da manutenção, eu estaria disposta a ajudar a manter o lugar, seria o ideal, mas não vai funcionar aqui. A população não vai preservar. Essa palavra, esse testemunho, ele mostra muitas coisas, incluindo esses conflitos internais que eu falei, que, bom, a gente pode falar mais sobre isso depois, mas tudo isso abre muitas questões sobre a forma como o conceito da infraestrutura verde funciona nas periferias. E, bom, as pessoas falam, seria ótimo, mas não funcionaria por causa das condições sociopolíticas. E, do outro lado, tem os outros discursos. Eu comecei a falar como
o discurso de infraestrutura cinza do governo. E também eu vi muitos discursos que deixavam pensar coisas, por exemplo, pessoas do governo, na Sabesp e tal, falaram, as pessoas não se preocupam com o meio ambiente, tem um problema de educação, pessoas não apreciam o projeto. E, de ponto de vista da ecologia política, esses discursos são prejudiciais, porque implicam de maneira indireta ou direta que os problemas com a pós-implementação do projeto são da responsabilidade da comunidade. Não é por causa da gente, a gente fez tudo bem, e a gente precisa parar e pensar um pouco mais sobre isso, na minha opinião. E também esses discursos ocupam muito espaço, muito mais do que discussões que poderiam se focar melhor na política local, inclusive reconhecendo que a abordagem do projeto talvez não foi adaptada às condições locais. Será que a comunidade realmente não se importa com o meio ambiente? Tem evidência para um contra-argumento aqui. Existem muitas hortas comunitárias que foram construídas e cuidadas por meio de iniciativas dos moradores, mas o governo construiu esse novo projeto, acima de tudo, por meio de que pode ser qualificado como uma abordagem de cima para baixo, top-down, né? Em vez de integrar projetos de infraestrutura verde nessas iniciativas existentes, usando as dinâmicas locais que já existiam na comunidade. Bom, agora, em termos de lições, esse diagram, ele é da minha tese, posso explicar um pouco mais. Na verdade, é mostrar o framework teórico. Bom, o projeto do Parque Linear, ele ajuda a identificar desafios com a infraestrutura verde na prática nas favelas, ou seja, bom, esse projeto não é uma infraestrutura verde, pelo menos do ponto de vista ecológico, mas isso ajuda a pensar um pouco mais o que são os limites do conceito. E eu estou voltando para a questão das margens, a conceituação das margens. É uma tradução de edge, que eu usei em escalas múltiplas. Essa conceituação das margens me ajudou a destacar as relações dialéticas que produzem dinâmicas conflitantes entre o humano e o não humano, em áreas urbanas qualificadas como informais. E aqui, por que é importante a abordagem da justiça ambiental? Ela ajuda a compreensão de como as práticas sociais, como gestão e proteção, estão entrelaçadas com a complexidade ecológica. Acho que a justiça ambiental oferece um extenso corpo de conhecimento e ferramentas para examinar padrões de injustiça. E também revela como a reprodução de injustiças ambientais é sustentada por forças motrizes, incluindo discursos nos níveis global, urbano e do bairro. Por isso que vocês têm 3 ciclos na parte da figura lá. Bom, devido à amplitude e extensão da literatura sobre justiça ambiental, a noção de valores era muito importante para mim. Isso convida ao exame de fatores ambientais e sociais que são valorizados por diferentes atores ao longo da conceituação, do planejamento e implantação e pós-implementação de um projeto. Bom, eu vou concluir aqui. Eu falei para a Cris que eu falaria só 20 minutos, acho que falei 1 hora já. Bom, precisamos continuar explorando a forma como a infraestrutura verde e outras formas de urbanismo para a natureza podem ser integradas em contexto da cidade informal. Bom, este exemplo que eu mostrei do SAP não significa que a infraestrutura verde não é adequada ao contexto das favelas, mas mostrar que talvez precisamos de abordagens diferenciadas e precisamos pensar mais sobre as relações de poder entre as escalas, não só na escala local.
E, bom, para mim é importante pensar mais como colaboração pode ser feita durante processos de desenvolvimento de projetos. E só assim o urbanismo baseado na natureza pode ser um projeto democrático. Eu deixo um contato aqui, incluindo para a Natura, se você estiver à vontade de saber mais, de se juntar. E muito obrigada pela atenção. Eu falei muito mais do que acontece. Luan, muito obrigada pela sua apresentação. Excelente a sua abordagem. Eu ainda não conhecia, não sabia como você tinha tratado essas questões na sua tese. E parabéns, muito obrigada. Eu vou pedir para o Fábio parar de gravar.